Meu nome é Heloísa. Eu não suportava ouvir falar na Igreja Universal por conta de tudo que aparecia na mídia, né? Ali pelos anos 90, mais ou menos, começou a ser divulgado na mídia várias notícias da Igreja Universal, que se aproveitava, né, da fé do povo, né, para poder enriquecer, que eram charlatões. Foi a concentração que houve no Maracanã. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão. Nessa época, eu era católica e já tinha um pé dentro do espiritismo, já procurava me interessar pelo espiritismo. Então eu já lia livros sobre o espiritismo, já frequentava algumas reuniões, mas eu já tinha enraizado, já tinha criado, né, já havia formado uma linha de raciocínio, assim, um preconceito, literalmente um preconceito, sobre todo o trabalho da Igreja Universal. Mas a figura-chave da Igreja Universal, né, a pessoa principal da Igreja Universal é o Bispo Edir Macedo. Então, tudo que acontece é o Bispo Edir Macedo, é ladrão, é charlatão, né, engana as pessoas, está enriquecendo através da fé alheia. Mas eu já estava, isso já estava enraizado dentro de mim, eu já havia criado esse preconceito de fato. Então isso me afastava cada vez mais da igreja. E eu sempre sentia um vazio dentro de mim. Eu era depressiva. As pessoas vão ouvir esse testemunho, eu vou falar, não parece, isso é mentira. Mas cada um sabe, né? E eu era muito vazia. Tanto é que eu ficava buscando nas religiões. E eu tive problemas com os meus filhos, sim. E foi por conta disso que eu comecei a zapeando ali a televisão. Eu não dormia à noite. Há muitos anos que eu não sabia o que era dormir. Zapeando a televisão, eu vi uma chamada de um dos programas da Igreja Universal. E aí, ali, eu vi, na época, a resposta para o que eu estava buscando. E aí, há dias, há semanas, eu acompanhando ali o programa e relutando para não ir, mas não via outra saída. Fui para a igreja. E quando eu entrei, a primeira sensação que eu tive foi de confiança. Foi a primeira sensação que eu tive. E quando o bispo começou a falar e a pregar, desculpa. Desculpa, mas eu já sofri tanto com meus filhos. E quando o bispo começou a pregar, naquele momento era o que eu precisava ouvir mesmo. E aí eu ouvi tudo que ele disse, eu saí de lá com um alívio. É como se tivesse saído de dentro de mim anos de procura, de busca. E naquele momento, quando eu saí de lá, eu fui refletindo o caminho inteiro sobre o que eu ouvi ali. E tudo começou a fazer sentido na minha vida, sabe? Tudo começou a fazer sentido. Sobre tudo aquilo que eu tinha passado, que eu estava passando. Mas eu sabia, aquela certeza eu tive ali dentro, que ali estava a resposta para o que eu buscava descobrir. E assim, o mais surpreendente foi eu ter descoberto mesmo que a igreja que eu falava tão mal, eu tive raiva, eu senti raiva naquele momento, porque a mídia enfatizava muito o fato dele ser charlatão, de estar enriquecendo às custas dos fiéis, que a maioria dos fiéis eram pessoas de classe média ou de classe muito baixa, né, sem nenhuma informação, sem nenhum tipo de conhecimento. Então, naquela hora eu me senti muito mal, sabe, por ter feito um pré-julgamento, por ter acreditado mesmo em tudo que eu havia ouvido, sem antes buscar uma segunda opinião, ouvir a outra versão, né? E posso dizer que
eu só encontrei essa paz dentro da Igreja Universal. Então, assim, pode falar o que quiser do Bispo Macedo, pode falar o que quiser, que ele é ladrão, que ele é charlatão, que a Igreja Universal pede dinheiro, que os bispos, pastores enriquecem às custas dos fiéis, da fé dos fiéis. Pode falar o que quiser, isso não me atinge, porque eu conheci o outro lado da história, né? Eu passei a conhecer o outro lado da história, eu estou lá dentro e vejo exatamente o que acontece. Então, assim, eu só tenho a agradecer, agradeço mesmo, todos os dias eu agradeço a Deus por ter me conduzido a essa porta chamada Igreja Universal.